Olá galerinha, beleza? Então vamos lá para a terceira e última parte. Acredito que você já tenha estudado as duas primeiras partes e agora você vai seguir comigo aqui na terceira parte, beleza? Vou só aqui puxar um pouquinho para cá que a animação está um pouco melhor. Estudamos já o propósito, estudamos já também a origem. A origem está no primeiro vídeo, tá 1 de 3, e depois o propósito que está na 2 de 3. E agora na 3 de 3, que é a terceira parte, benefício pessoal, né? E a correta ativação à Bíblia. É o que vamos estudar, beleza? Eu separei esses assuntos aqui porque são uns assuntos fundamentais para o estudante da palavra de Deus, para aquele que quer seguir a carreira daqui para o céu, né? Você tem sua faculdade, você tem seus filhos, você tem sua família, você é um jovem, você é um adolescente que quer conhecer mais sobre Deus e que você quer se entregar a Ele, viver uma vida de consagração e ter uma vida abençoada. Então, procure estudar a palavra de Deus, que vai dar tudo certo. E se não estiver dando tudo certo, e se você achar que as coisas não estão dando certo, quando você chegar lá em cima, você vai ver que tudo aquilo que você passou valeu a pena. Ok? Então, vamos lá. Benefício pessoal. Que dois grandes benefícios especiais o cristão obterá do estudo da palavra de Deus? Vamos para o Salmo 119, abra sua Bíblia aí, Salmo 119, versículo 11. Só lembrando que eu até coloquei na descrição do último vídeo, da parte 2 de 3, que para você que está iniciando o estudo da Bíblia agora, o primeiro número, por exemplo, Salmos, eu falei Salmos. Salmos é o livro, você vai lá e procura o livro de Salmos. Você vai procurar o número primeiro. 119 é o capítulo, né? Começa do 1, aí tem que ter o 119, é aquele número maior. E o versículo é o númerozinho menor, é o 11, beleza? Vamos lá, Salmos 119, capítulo, né? E o versículo 11. Vamos estudar, vamos ver aqui, vamos lá. Você não se preocupa que às vezes você não vai ter prática, mas faça devagar seu estudo, o importante é que você faça, ok? No Salmo 119, versículo 11, diz bem assim, ó: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, Salmo 119, 11 diz: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. As crianças gostam muito desse texto, desse verso, e tem até a música que fala, né? Guardarei minha palavra no coração para não pecar contra ti. Então é mais ou menos assim. Não sei cantar, mas é mais ou menos assim. Então a palavra de Deus tem que estar guardada dentro do meu coração. Não é esse coração aqui que bate aqui, sabe? Que é a bombinha. É esse coração aqui, que é a nossa mente. A palavra de Deus tem que estar guardada aqui dentro. Para quê? Para que no momento da tentação, no momento do pecado, eu não venha cair, você não venha cair. Então, o coração, quando a Bíblia se refere a coração, quando a palavra de Deus se refere a coração, se refere aqui, ó, na nossa tomada de decisão, no nosso lóbulo frontal, né? É aqui que se refere. Por quê? O nosso coração aqui embaixo, ele não toma decisão, né? Ele simplesmente bombeia o sangue. Então, muitas vezes a gente refere-se a amar em relação a este coração, mas esse coração aqui não ama. Onde trabalha os sentimentos, onde trabalha os pensamentos, nossas decisões, é tudo aqui, na nossa mente. Então, é este coração aqui que deve estar guardada a fundamentação do nosso caráter, aqui que tem que estar guardada a nossa fé, a nossa esperança. Os bons hábitos, os bons costumes, tem que estar guardado aqui nesse coração, na nossa mente. Então, no Salmo 119, versículo 11 diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, certo? Agora vamos lá. Em 1 João 4, verso 4. 1 João. 1 João já não é aquele João dos evangelhos. É depois de Hebreus, depois de 1 Pedro. Certo? Depois de 1 Pedro, depois de 2 Pedro, aí tem 1 João. 1 João 4, 4, que diz: filhinhos, vós sois de Deus, e já tendes vencido os falsos profetas,
Pois aqueles que está em vós é maior que o que está no mundo. Lemos lá atrás, tem que guardar a palavra de Deus no nosso coração, que eu falei que é a nossa mente. E aqui nós recebemos uma mensagem de alerta. E o apóstolo João diz: Filhinhos, vós sois de Deus, e já tendes vencido os falsos profetas. Os falsos profetas seriam as falsas doutrinas, o engano. Então, por nós sermos de Deus, por nós decidirmos fazer a vontade de Deus, independente daquilo que aconteça, independente do que eu gosto, do que eu não gosto, mas é a palavra de Deus, eu tenho que fazer. E o meu prazer tem que estar em fazer a vontade de Deus, porque os filhos de Deus têm prazer em fazer a vontade do Pai. O próprio Jesus era filho de Deus, em fazer a vontade do Pai. Jesus disse: Senhor, se possível, passa esse cálice de mim, mas que seja feita a tua vontade. O prazer da vida de Jesus estava em fazer a vontade do Pai. O prazer do Filho, eu, você, filho de Deus, tem que estar em fazer a vontade do Pai. E aqui a gente recebe uma mensagem de alerta: Filhinhos, vós que sois de Deus, já tendes vencido os falsos profetas. Já tendes vencido porque escolheu fazer diferente do que os falsos profetas fazem. Normalmente as pessoas olham na Bíblia e falam: nossa, aqui está escrito assim. Ah, mas eu não concordo com o que está escrito aqui, então eu vou fazer desse jeito. Não, você não age dessa maneira. O que está escrito aqui é o que eu vou fazer, é o que eu vou guardar, é o que eu vou servir. Porque do contrário, se eu pegar e olhar na palavra de Deus e está escrito outra, então eu não estou seguindo a palavra de Deus. Ok? Então, vamos olhar. Filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido os falsos profetas, pois aqueles que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Então, você não vai na doutrina dos falsos profetas, porque o que está dentro de você, o que está dentro do seu coração é maior do que aquilo que está no mundo, né? Muito vamos receber aquilo que queremos receber, mas só que estamos em uma mudança de vida e desejos do mundo ainda raia dentro do nosso coração. E ao estudarmos a palavra de Deus, essas coisas irão sumir. E aí aquilo que está dentro de nós vai ser maior do que aquilo que está no mundo. E é esse o maior desejo de Deus e deve ser o maior desejo da minha vida e da sua vida. No mesmo livro, vamos estudar agora o texto de 1 João 5,4. Nós leu 4,4, agora vamos ver o 5,4. No 5,4 ele diz assim, ó: Pois todo que é nascido de Deus, olha só, pois todo que é nascido de Deus vence o mundo, certo? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós vamos vencer o mundo à medida que nós temos a nossa fé. Nos textos passados, a gente estudou e viu vários textos falando que à medida que a gente estuda, a nossa fé cresce. À medida que a gente lê, a nossa fé cresce. E à medida que a gente medita na palavra de Deus, a nossa fé aumenta. Então, nós vemos aí que devemos colocar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar, né? Então, e aí o João nos alerta, dizendo que nós não somos mais desse mundo, que nós somos filhos de Deus, né? E que nós temos vencido o maligno justamente por causa das nossas escolhas, né? E agora o texto segue dizendo: Pois todo que é nascido de Deus e o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, não importa o que esteja acontecendo, não importa se eu tenho ou que não tenho o que comer, eu tenho que não tenho o que beber. A questão é, se a minha fé estiver firmada no Senhor, eu estou vencendo. Vencer não é ter nada, dinheiro no bolso, vencer. Vencer é, ainda que eu morra nessa terra sem R$1 no bolso, é saber que eu vou entrar no céu. E que lá eu tudo terei. E o principal de tudo, eu verei ao meu Jesus. Essa é a vitória que a Bíblia nos tem dado, que nos dá. Ok? Então, benefício aí, esse como benefício pessoal. Guardar a palavra de Deus dentro da nossa mente para não pecar, né? Ser excluídos do mundo, mas incluídos no céu. Por quê? Por causa das nossas escolhas. E ser nascido de Deus, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora vamos lá. A correta atitude em relação à Bíblia. Então vamos lá. O que precisa ser feito para se entender a Bíblia? Né? Isaías 34, 16. Abre a sua Bíblia aí. Isaías 34,
16. Não se preocupe muito em anotar enquanto eu estou falando, porque no final eu vou ter na descrição. E aí eu consigo aqui achar bem rapidinho aqui. 16 é um texto que você já conhece, que a gente usou em outro estudo passado. Está dizendo assim, ó: procurai ler o livro do Senhor. Nenhuma dessas escrituras faltará, nenhuma ficará sem seu par, porque foi a boca do Senhor que ordenou, foi o Espírito que os ajuntou. Livro do Senhor. Qual que eu acabei de falar? O que precisa ser feito para se entender a Bíblia? Ler. Você precisa ler. Você tem que procurar ler o livro do Senhor. Essa deve ser o primeiro passo que eu e você tem que dar. Certo? Atos 17:11. É um texto bem conhecido. Fala sobre os bereanos, né? Fala que muitas vezes os discípulos iam lá estudar com eles. Paulo próprio ia estudar com eles. E aí depois de estudar, eles faziam isso aqui, ó. Os de Bereia tinham mente mais aberta que os de Tessalônica, estavam muito interessados ao receber a palavra, examinando diariamente as escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Então, eu estou falando com vocês aqui agora. E o que vocês têm que fazer? Vocês têm que ver que se de fato o que eu estou falando é verdade. E como é que vocês fazem isso? Analise os textos que eu passei, veja o estudo, leia os textos e faça como os bereanos, né? Essa é a parte que eu e você tem que desempenhar. Temos que ler. Como se deve estudar a palavra? Em 1 Coríntios 2:13. É muito bom esses textos de Coríntios aqui que Paulo deixa bem explicado, né? Em 1 Coríntios 2:13 fala também assim, ó: também falamos dessas coisas, não com a palavra, não ensinadas pela sabedoria humana, mas com a palavra ensinada pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. Está aqui em 1 Coríntios 2, verso 13. Então, coisas espirituais são comparadas com coisas espirituais. Ele diz: também falamos dessas coisas, não com palavra humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo. Ok? Vamos lá. Tem mais um texto aqui. Esse foi Coríntios 2:13. Isaías 28:10. Isaías 28:10 é aquele texto que você já conhece, que é um pouco aqui, um pouco ali, preceito sobre preceito, regras. Por isso que a gente vasculha a Bíblia de um lado para cá, porque são um conjunto de livros ao qual a gente procura estudar todos eles e ver o que falam sobre o mesmo assunto. A quem deve pedir sabedoria para compreensão? Se eu quero compreender mais sobre a Bíblia, eu tenho que pedir sabedoria. E a quem eu peço sabedoria? Pequeno de Tiago, né? Tiago tá lá perto, né? Tiago 1:5. Em Tiago 1:5 diz assim, ó: se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça. Você vai pedir para quem a sabedoria? Você vai pedir para o seu professor? Você vai pedir para o seu pai, para sua mãe? Não, você vai pedir para aquele que tem capacidade de dar. Então, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Tá vendo? Que concede livremente a todos sem criticar e sem criticar e lhe será dada. Exemplo de alguém que pediu sabedoria? Quem pediu sabedoria? Você conhece? Quem? Salomão. Salomão, ele foi e pediu sabedoria para Deus, e Deus deu toda a sabedoria, foi o homem mais sábio. Então, além de pedir sabedoria, estude a palavra de Deus. E agora, finalmente, qual é o dever do cristão em relação aos ensinamentos bíblicos? Então, Apocalipse 1:3. Depois de ter recebido a instrução bíblica, depois de estudar, depois de receber o conhecimento, qual que é o dever da pessoa que estuda a Bíblia? Tem um dever a cumprir, certo? E qual que seria esse dever? A Bíblia diz assim, ó, Apocalipse 1:3: bem-aventurados os que leem e também os que ouvem as palavras desta profecia. Sabemos que profecia é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Sagradas Escrituras, que as letras sagradas é as palavras de Deus. Então, bem-aventurados os que leem, também os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo é próximo, certo? Então, você tem que ler, você tem que estudar e você tem que guardar, porque o tempo do fim está próximo. E quem é que vai ser salvo? Somente o fiel. Agora vamos lá em Jó. Pois é,
Vamos lá no livro de Jó. Jó 23:12. Não se preocupe em anotar o que eu tô falando, que eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Aqui em Jó 23:12 diz o seguinte: Nunca me afastei do preceito dos seus lábios e escondi no peito as palavras da tua boca. Ó, nunca me afastei dos preceitos dos seus lábios e escondi no peito as palavras da tua boca. Tá vendo aí? Em Jó 23:12. Diz que Jó foi um homem íntegro, justo e fiel e temente a Deus, porque ele guardou as palavras de Deus, ok? Ele usa referência como coração, mas sabemos eu e você que não se guarda em coração, tudo fica guardado na mente, que nem eu tinha relatado há uns momentos atrás. Então, esses são os benefícios pessoais que eu recebo ao estudar a Bíblia e a atitude correta em relação ao estudo da Palavra de Deus. Que você possa fazer bom proveito desse estudo. Semana que vem, no sábado, tá? Né? Eu vou tentar resumir em 2 estudos, mas não vai ser possível, pelo que eu tô vendo. Porque esse aqui eu ia tentar fazer em 2 e não deu. Talvez eu faça em 3 pra gente poder fazer bem detalhado e para que você possa estudar de uma maneira melhor. Os textos de hoje eu vou deixar aí na descrição abaixo, que são os textos do benefício pessoal e a atitude do estudo da Bíblia. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.